Olá, professor Danilo de volta com vocês. Agora na aula 7 a gente vai estar falando sobre comandos de atribuição e comandos de entrada e saída de dados. Então, o que são primeiramente comandos de atribuição? Todo programa ele precisa de variáveis para poder trabalhar. Nós já falamos e comentamos sobre isso em aulas anteriores. Entretanto, essas variáveis elas devem ser passadas ao programa de duas maneiras. Ou nós passamos os valores por meio de uma entrada fixa, que é o que a gente chama de valores definidos manualmente pelo programador, ou a gente pode criar variáveis onde nós queremos que o usuário informe um valor desejado. Então, de acordo com o tipo de entrada de dados que a gente quer ter em nosso programa, nós vamos utilizar uma estrutura diferente para essa representação. Então, a partir desses comandos, a gente pode fornecer o valor a uma variável e, portanto, o programa realizar todo o cálculo que é o que a gente tanto deseja. Então, algumas linguagens elas requerem a especificação do tipo de dado que a gente vai entrar ou que a gente vai passar para essa variável. No entanto, o Scratch ele não precisa que isso ocorra. De acordo com a própria sintaxe do comando e com a estrutura do Scratch, ele se ajusta, a variável se ajusta ao conteúdo que está sendo entrado. Então eu não preciso definir tipos na hora que eu crio a variável, basta que eu crie a variável e atribua um valor qualquer a ela, sendo esse valor um inteiro, um texto ou um valor decimal, e o próprio Scratch vai automaticamente guardar esse valor com aquele tipo que é o tipo que eu digitei, tá bom? Então a gente não precisa se preocupar com qual o tipo que a gente cria dessa variável, como a gente faz em outras linguagens. Então, para que a gente possa atribuir um valor a uma variável, basta a gente utilizar o comando setMyVariableTo. Eu já mostrei em aulas passadas para vocês como que a gente faz para criar uma variável, tá? Então, se tiverem dúvida, voltem em vídeos anteriores que vocês vão ver lá como que a gente cria uma variável. Então, para colocar um valor dentro da variável, esse valor fixo, toda vez que o programa for executado, sempre essa variável vai ter o mesmo valor. Basta que a gente coloque então o comando setMyVariableTo 0, modificamos o myVariable pelo nome da variável que a gente deseja e 0 ao valor que a gente quer que ela vai armazenar, tá? Conforme está mostrado aqui na figura 1. Já por outro lado, se nós queremos atribuir a essa variável uma expressão, pode ser uma expressão aritmética, booleana ou lógica, conforme a gente já viu também como montar em aula anterior, a gente pode pegar e passar conforme a gente passa aqui na figura 2, tá? Então basta que a gente coloque então da mesma forma o set myVariableTo, aqui no nome da variável, o nome da variável que a gente quer que receba o valor, e aqui to, a expressão que a gente quer que ela receba. Então ele vai automaticamente resolver essa expressão, pegar o valor que deu de resultado e atribuir da variável aqui número 1, que é o caso da variável do exemplo em questão. Mas pode ser que algumas vezes a gente não queira digitar esse valor conforme foi mostrado anteriormente. Ou seja, eu não quero, eu, programador, ir lá definir esse valor manualmente. Eu quero que o usuário ele digite um valor qualquer. Então, o que eu faço? Para que isso seja possível, eu tenho que utilizar o comando ask what's your name in the white. Colocando essa caixinha aqui, eu posso trocar a frase what's your name pela frase que eu desejo, que é presente para ele. Por exemplo, digite um valor ou informe sua data de nascimento e assim por diante. E depois, quando a gente quiser utilizar o valor que ele digitou,
basta a gente escolher a caixinha Answer. Eu não coloquei aqui, mas também já mostrei em slides anteriores, tá? E aí a conjugação dela basicamente está apresentada nesse slide. Então tem aqui então o ask, né, que vai fazer a pergunta. Aqui eu coloquei como frase para ele digitar um valor. E aqui o resultado dessa expressão, ou seja, o valor que ele digitar após essa questão vai ser guardado em Answer e ele vai ser automaticamente atribuído a número 1, tá bom? E aí eu posso pegar essa variável e fazer depois o que eu quiser. Então, desta forma como está apresentada aqui, o usuário ele tem a opção de entrar com valor. E aí, a qualquer hora, ele pode digitar o valor que ele quiser, tá bom? Já para que eu possa mostrar esse valor de saída, é só utilizar a caixinha Say Hello. E aí, onde tem Hello, eu tiro a Hello e coloco o que eu quero que ele apresente. Pode ser uma variável, pode ser uma operação, aqui no caso aritmética, ou qualquer coisa que eu queira que ele apresente, tá bom? E ele vai então mostrar esse resultado para o usuário. Então a gente termina por aqui. Na próxima aula a gente continua. Até logo!